Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre a tese do diesel, recuperação tributária, para quem está querendo aí novidades, né, conteúdos que possam trazer e agregar para novos clientes ou para oferecer para clientes que você já tem na carteira. Então, recuperação tributária, tese do diesel. Eu gosto muito de trabalhar com recuperação judicial, porque, né, existe sempre uma questão de segurança nessas teses, porque algumas recuperações administrativas, elas são feitas por alguns advogados de uma forma um pouco temerária. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente oferece recuperação tributária para os nossos clientes. Essa tese aqui, obrigada Leonardo, obrigada, chama aí os amigos. Essa tese aqui de recuperação do diesel, ela não é só do diesel, tá? Ela ficou carinhosamente chamada como recuperação da tese do diesel. Qual que é o contexto dessa tese? E eu vou explicar para vocês também para quem cabe, a que tipo de cliente vocês podem oferecer, mas antes de dizer exatamente para quem cabe essa tese, eu quero explicar qual que é o conteúdo do que está acontecendo. Bom, em 2022, em março de 2022, a Lei Complementar 122 concedeu, através de um benefício fiscal, a redução da alíquota de PIS e COFINS de 9,25, que é uma alíquota bem pesada, para 0. E esse benefício fiscal, ele teria que ser de março até 31 de dezembro. Ou seja, quais foram os produtos que foram beneficiados por essa alíquota 0? Óleo diesel, daí até anota o NCM que vai facilitar a sua vida. 27, 10, 19 e 21. O que é NCM? É a nomenclatura de cada produto. Muitos dos produtos que a gente trabalha, gente, eles têm a classificação e a tributação conforme o NCM. Então, anotou aí, óleo diesel, NCM 27, 10, 19 e 21. Qual foi o outro produto que também veio para a alíquota 0? GLP, tá? Derivados de petróleo e gás natural, NCM 27, 11, 19, 10. Qual o terceiro produto que também recebeu alíquota 0? Biodiesel, tá? NCM 38, 26, 00. Querosene de aviação, quarto e último produto que recebeu alíquota 0, NCM 2710 1911. Bom, esse artigo 9º da Lei Complementar 192 foi quem trouxe esse benefício reduzindo a alíquota 0. Gente, pensem a diferença que dá a 0, de 9,25 você pagar sobre esses produtos para começar a ter alíquota 0. O que aconteceu? Qual que foi o problema disso, tá? Quando a lei veio, ela concedeu esse benefício. Eu até vou ler o artigo aqui para vocês. As alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS, de que tratam a lei tal, ficam reduzidas a alíquota 0 até 31 de dezembro de 2022. Garantida, presta atenção, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. O que acontece? Primeiro, quando fala aqui a manutenção do crédito, ela quis dizer o seguinte: quando você tem PIS e COFINS, você aproveita o crédito e você consegue fazer isso, uma dedução, na hora de fazer a parte da contabilidade. Como era alíquota 0, qual que é o argumento do fisco? 0 vezes 0 é 0, não dá crédito. Mas a própria lei garantiu que, ainda que fosse alíquota 0, esse período de benefício de 9,25 para 0, ou seja, de março de 2022 a dezembro de 2022, até 31 de dezembro de 2022, esse período, ainda que fosse PIS e COFINS 0, haveria a manutenção do crédito. Pois bem, e diz ainda assim, ó, garantidos às pessoas jurídicas da cadeia e ao adquirente final. Quando eu falo adquirente final, gente, não é adquirente final nós que nos abastecemos o carro no posto de gasolina, certo? É o adquirente final, pessoa jurídica. Esse é como no caso das transportadoras, que adquirem o biodiesel, por exemplo, para abastecer os seus caminhões, é usado como insumo, esse sim teria então direito à manutenção do crédito. Pois bem, dito isso, para quem que você pode oferecer esta tese? Primeiro, tem que ser empresas do lucro real. Então é muito importante que antes de oferecer a tese, você consiga descobrir
qual que é o regime de tributação dessa pessoa jurídica. Lucro real, exclusivamente para empresas do lucro real. Porque 9,25% de PIS e COFINS é a alíquota para quem paga pelo lucro real. Segundo ponto, distribuidoras e revendedoras de combustível, tá? É o tipo de cliente que você pode oferecer, distribuidoras e revendedoras de combustível. Postos de gasolina. Gente, quantos postos de gasolina nós temos aí? Muitos. Portanto, você pode perfeitamente pensar em prospectar postos de gasolina na nossa cidade. E também os consumidores finais, pessoas jurídicas, como eu mencionei, exemplo típico, já falado aqui, transportadoras. Portanto, empresa de lucro real, distribuidora revendedora de diesel, posto de gasolinas, consumidor final PJ, exemplo, transportadoras. São os possíveis clientes para quem você pode oferecer essa tese. Vamos voltar agora ao mérito. Por que surgiu a discussão? No momento que foi concedido esse benefício fiscal da alíquota zero, infelizmente, após a lei complementar em março de 2022, apareceu nada mais nada menos que uma medida provisória de número 1118 que veio restringir esse direito. Ela disse que não teria direito à manutenção do crédito. E quando que isso aconteceu? Qual foi o período que ficou sem direito ao crédito? De março até agosto. Então essa tese, presta atenção, não é uma tese para você recuperar os últimos 5 anos e não é uma tese milionária para você recuperar muitos anos. É para você recuperar 5 meses. Mas pensem, PIS e COFINS a 9,25 para zero de um posto de gasolina, imaginem o quanto em 5 meses esse crédito que tinha que ter sido mantido não foi mantido e isso vira o quê? Deixa de ser benefício. Então, todo mundo que nesse período de março a agosto de 2022, por conta da medida provisória 1118, perdeu o benefício da manutenção do crédito, ou seja, teve a alíquota zero, mas perdeu o direito de manutenção do crédito. Por quê? Como eu disse inicialmente, na Lei Complementar 192 de 2022, ela deu a alíquota zero, 9,25 para zero, e a manutenção do crédito. Por quê que ela foi explícita na manutenção do crédito? Porque supostamente, por ser alíquota zero, se eu não estou pagando PIS e COFINS, eu teria crédito de quê? De nada. 0 vezes 0 é 0, certo? Alíquota zero. Mas, como a lei foi clara e criou a possibilidade de manutenção desse crédito, ou seja, eu não paguei 9,25, então é como se fosse um crédito fictício, é como se eu tivesse pago os 9,25 que eu não paguei, porque a alíquota zero, e eu utilizo o crédito de um suposto pagamento, que não existe, mas que a lei me garante, e eu utilizo esses 9,25 como crédito. Então, ficariam 2 benefícios. Eu, além de reduzir de 9,25 para zero, eu ainda pego esse crédito que não existe na verdade, porque eu não paguei, mas que a lei me faz considerar como se ele existisse, e eu teria, então, não pago e ainda tenho crédito. Com a MP 1118, o que aconteceu? Fiquei só com a alíquota zero. Não tive aproveitamento do crédito de março a agosto. Então, essas empresas do lucro real que eu mencionei no início da live, diz o quê? Todas essas empresas que no período de março a agosto, e tem algumas pessoas pedindo até setembro, tem aí uma discussão, tá? De março a agosto, de março a setembro, tem direito a restituir o crédito de diesel que não tiveram como aproveitar nesse período, ou seja, 5 meses. Professora, mas só 5 meses? Mas pensem, o quanto isso significa em dinheiro para um posto de gasolina, o quanto significa de dinheiro para uma transportadora. Então, apesar de serem só 5 meses, ainda assim vale a pena. Existem algumas discussões se haveria prazo ainda para ajuizar. Sim, você pode ajuizar a ação para pedir a recuperação. O que acontece? Um dos argumentos, para poder dizer do porquê da validade da manutenção do crédito é o seguinte: quando você tem uma contribuição instituída, como PIS e COFINS, pelo princípio da anterioridade, o que é princípio da anterioridade? É quando você, para instituir um tributo ou para majorar um tributo, você tem que respeitar um período antes de entrar em vigência da norma, tem que aguardar aquele período para que depois realmente aquele tributo tenha validade.
Então, nós temos dois princípios aí. Tem o princípio da anterioridade anual e da nonagesimal, ou seja, para alguns tributos eu tenho que obedecer, tenho que esperar o próximo exercício seguinte para poder valer aquele tributo ou para valer a majoração, ou eu tenho também o princípio da nonagesimal, que é espero 90 dias para poder majorar ou instituir aquele tributo. No caso das contribuições de PIS e COFINS, eu aplico apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, no momento que eu instituo um PIS e COFINS ou que eu majoro o PIS e COFINS, eu tenho que aguardar 90 dias para que isso aconteça. O que aconteceu nesse caso aqui? Existe um entendimento pacífico do judiciário que, quando você revoga um benefício fiscal, e o que nós estamos falando aqui? De um benefício fiscal, de 0 de 9,25 para 0. No momento que eu revogo um benefício fiscal, ou seja, que eu tiro o direito da manutenção de crédito, eu estou fazendo majoração de tributo. Isso é pacífico no judiciário, tá? Cancelamento de benefício fiscal, ele invertidamente causa o quê? Majoração de tributo. E se é majoração de tributo, por consequência, eu sou obrigado a respeitar o princípio da anterioridade. E por ser PIS e COFINS, eu vou respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, 90 dias. Portanto, para que eu pudesse ter efeito, para que essa MP 1118 pudesse realmente ter efeito, eficácia, para cancelar aí a manutenção do crédito, ela tinha que pelo menos esperar o prazo de 90 dias. E essa discussão já está sendo debatida em relação, que é um dos fundamentos, que é o princípio da anterioridade, começou e foi apoiada através de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, deixa eu pegar o número da ADI aqui para vocês, ADI 7181, tá? Que ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Transportes, que se sentiu afetada diretamente justamente pela não manutenção desse crédito no momento que foi alterada a Lei Complementar 192 pela MP 1118. O que aconteceu? Foi concedida a liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo realmente, foi um voto do ministro Toffoli, que realmente concedeu a liminar nesse sentido, que por ser PIS e COFINS, por ser contribuição, deveria ter sido respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a não manutenção do crédito corresponde ao cancelamento de um benefício e, por consequência, deveria respeitar o princípio da anterioridade. Por quê? Porque indiretamente isso aí causa o quê? Majoração de um tributo, majoração de PIS e COFINS. Então, um dos argumentos que você pode usar nessa tese é justamente o princípio da anterioridade. Você até pode citar a ADI 7181, mas lembre, a ação direta de inconstitucionalidade é da Confederação. Ela não serve para todo mundo. Então já julgou, resolveu, a ADI 7181 é favorável, serve para todo mundo. Não serve para todo mundo. Só que é um precedente que aborda justamente um dos argumentos que a gente precisa para poder argumentar na nossa tese. Portanto, cabe mandado de segurança, tá? Aconselho ir pelo mandado de segurança porque não tem risco de sucumbência. Segundo, só para empresas do lucro real, certo? A restituição é do período de 5 meses, no momento que essas empresas deixaram de aproveitar o crédito porque a MP 1118 não autorizou a manutenção do crédito, ou seja, né, de março a agosto de 2022. E daí tem direito à restituição desses 5 meses. E essa restituição, se for via mandado de segurança, gente, por óbvio, eu não posso pedir a restituição via mandado de segurança, via restituição em cash, em dinheiro, precatório. Eu posso pedir a restituição através de compensação administrativa que eu vou realizar junto da Receita Federal após o trânsito em julgado do mandado de segurança, porque não existe compensação, não existe o aproveitamento de crédito antes do trânsito em julgado, pelo amor de Deus, nunca façam isso, tá? O artigo 170A, você tem, é claro, só existe compensação autorizada após o trânsito em julgado da demanda. Então, MS ganhou, transitou em julgado, você tem aí um crédito de 5 meses para apurar. E daí sim, você vai se habilitar junto na Receita Federal, através de um processo eletrônico que se chama PERDComp, que é um processo eletrônico de compensação, onde você vai usar esses créditos, desses 5 meses que lhe deram direito, para pagar PIS e COFINS daqui para frente. Então, gente, mãos à obra, certo? É uma ação que dá para entrar, como eu disse antes, não tem dúvida, cabe sim o questionamento ainda hoje, porque algumas pessoas achavam que não cabia mais pelo período que foi, mas não tem problema. Pode sim propor a medida judicial.
não façam essa recuperação de forma administrativa que não cabe, tá? Vai tomar iglosa, ou seja, existe um grande risco de autuação fiscal se você fizer isso através de recuperação administrativa. Não aconselho, tá bom? Marketing sem juridiquês. Gente, quem não segue ainda, segue lá. Marketing sem juridiquês é o Instagram vinculado à minha mentoria, é do outro mentor, do Vini Schroeder, que é mentor dentro da Mentoria Tributária Avançada. Dentro da Mentoria Tributária Avançada, nós ensinamos marketing jurídico, como você faz um perfil sensacional, perfeito, para realmente poder prospectar, usando inteligência artificial, arquétipos, né, todo o linguajar necessário para você realmente conseguir ter um perfil de tributarista que realmente conecte com o seu possível cliente e que reverta isso num contrato bem legal na área tributária, tá? Então siga lá, MKT sem juridiquês é o Instagram vinculado aqui da professora Letícia da Mentoria Tributária Avançada. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido proveitosa a live para vocês hoje, tá bom? Fico por aqui, um beijo, obrigada pela participação de vocês e até mais!